O novo filme do Superman saiu e tá fazendo muito barulho. Seja pelas diferenças em relação à última versão do herói, apresentada pela gente no universo do Snyder, ou pelo novo universo da DC que tá surgindo nesse filme. Cara, eu vi o filme e ele tá espetacular. Porém, vai ter uma galera que não vai curtir muito. Quer saber se você faz parte dessa galera? Fica comigo e descobre. E aí galera, eu sou o Kevin e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vou estar falando um pouco sobre o novo filme do Superman, que tá agora nos cinemas. E cara, o filme tá muito divertido, muito maneiro mesmo. Eu vou estar falando do filme com spoilers nesse vídeo, para poder me aprofundar em várias partes que tem na trama do filme, tanto sobre os personagens quanto sobre a própria história em si. Cara, é um filme muito divertido. Ele mostra que é uma DC totalmente diferente e que os personagens, os meta-humanos, já fazem parte desse universo. O filme já inicia mostrando algumas medidas de tempo de 3 em 3, no caso 3 séculos, 3 meses, 3 décadas e assim até 3 minutos atrás, que é onde iniciou o filme. E quando ele conta de 3 séculos atrás, ele já fala que foi quando os meta-humanos surgiram, ou seja, tem 300 anos de história de meta-humanos já nesse mundo. E há 3 minutos atrás, que é quando o filme inicia, é quando a gente vê o Superman perdendo pela primeira vez, desde que ele se mostrou como herói para o mundo. E sendo o maior herói da Terra, o maior meta-humano nesse caso. Sobre os atores. E cara, eles estão sensacionais nos papéis. Tanto o David Corenswet como o Superman, sendo sincero, eu nenhuma vez tinha visto ele em nada do que ele fez anteriormente. Mas cara, como Superman, ele tá quebrando tudo, literalmente. Tanto a Lois Lane, da Rachel Brosnahan, que, cara, ela também tá muito boa como uma personagem. E eu vi ela num episódio de Orange is the New Black, bem pouca coisa, pouca bagagem no caso sobre esses dois atores, mas cara, no filme eles estão muito bem mesmo, eles realmente conseguem levar o filme nas costas com as atuações que eles têm. E um dos melhores personagens, se não o melhor personagem do filme, que é o Lex Luthor. E cara, Nicholas Hoult é um ator incrível e a gente precisa dar mais atenção para esse cara, porque ele tá espetacular em quase todos os filmes que ele aparece, tanto de Nux, que é como ele aparece no Mad Max, quanto no filme que ele fez, O Menu, que também é um filme excelente. Um filme de suspense que ele tá muito bem, que ele é o protagonista do filme. Cara, ele entrega um Lex muito perverso e maldoso, e que, tipo, tu vê que o intelecto dele tá acima de qualquer outra pessoa. E ele mostra que ele não consegue vencer o Superman no físico, porque realmente ele já sabe que ele é inferior nessa parte, mas no mental dele, ele é muito superior mesmo. Ele já começa planejando muitas coisas, até a primeira derrota do Superman que a gente vê no filme, no início do filme, foi ele mesmo que orquestrou, tanto quanto os outros planos que ele vai orquestrando de acordo com que a trama vai avançando. Cara, ele consegue criar uma dimensão de bolso, e isso, se o cara não tiver muito intelecto, eu não sei mais o que é isso. O Senhor Incrível, que também é um personagem excelente, fala que por um milésimo de erro de cálculo, ele podia estar criando um buraco negro, que é o que a gente vê acontecendo mais pra frente, mas eu vou chegar lá depois. E cara, ele consegue deixar isso tudo bem estabilizado e ele cria, nessa dimensão paralela de bolso, ele faz a prisão dele e prende quem ele quiser lá, até as próprias ex-namoradas dele. Então já dá pra gente ver que é um filme que tem um equilíbrio muito bom entre tons. Tipo, numa parte ele tá bem séria e sombria e na outra já fica mais divertida, bem estilo James Gunn mesmo. Já falando nele, é sempre bom falar que ele que tá à frente agora dos filmes da DC. Então, a partir desse filme do Superman, ele vai estar comandando e gerenciando todos os projetos dos próximos filmes e séries e jogos que vão estar saindo do universo DC daqui pra frente. E a gente consegue ver o James Gunn nesse filme, porque tá tudo lá. As músicas, a comédia, os personagens meio desajustados, que ele consegue fazer uma conexão e que eles se sintam uma família, mesmo não sendo família biológica, sabe? Mas por eles estarem se encontrando uns com os outros, eles conseguem estar fazendo essa conexão. A direção dele nesse filme também tá muito boa e tu vê que ele deixou muitas assinaturas dele durante o filme, principalmente numa parte do Senhor Incrível, onde ele deixa a Lois Lane dentro de uma esfera de energia para proteger ela e a câmera vai tendo um plano sequência dele lutando contra vários capangas do Lex
e usando as tecnologias deles, que são algumas bolinhas, e a gente percebe que é claramente uma cena inspirada no Yondo com as flechas dele. Pra ser sincero, eu achei meio caída essa cena, até porque me lembrou muito a cena do Yondo, porém é uma assinatura dele, então talvez eu só devesse ter aceitado isso melhor, mas é uma opinião um pouco pessoal minha, porque a cena realmente é maravilhosa. Falando ainda em James Gunn, quando esse filme foi anunciado, ele foi anunciado como Superman Legacy, no caso Superman Legado, esse seria o título definitivo do filme. Porém, ele acabou modificando as coisas, deixando apenas Superman, para dar um tom de que, cara, é o início. Tipo, esquece os anteriores, é só isso, é Superman. Como também aconteceu no filme da Supergirl, que seria Supergirl, a Mulher do Amanhã. Porém, agora ele diminuiu o título e modificou somente para Supergirl. Ficar uma coisa mais limpa, mais clean, para a pessoa não precisar, tipo, é o Superman qual? É o 2, o 3, ou qual Supergirl? Tem que ver o que antes disso? Tipo, não, é só o logo, o nome do personagem e é isso aí. História nova daqui pra frente. Voltando a falar um pouquinho sobre os atores, dá pra ver como o James Gunn quis tirar os caras da Marvel. Tanto com o Nicholas Hoult, que aqui é ele agora como Lex, e aqui como fera no X-Men Primeira Classe. Vindo também de X-Men Primeira Classe, a gente tem o Senhor Incrível, que aqui ele tá no filme, e aqui é ele no filme do X-Men Primeira Classe. Uma coisa que é sempre interessante, e eu principalmente não posso deixar de falar, é que, cara, em meio de tantos heróis que o X-Men Primeira Classe nos mostra, o primeiro a morrer é o negro, né? Tem que ser, porque alguns clichês de Hollywood não mudam mesmo. A gente também tem uma outra aparição que tá nesse filme, no X-Men Primeira Classe. É brincadeira, esse não tá, mas poderia estar e seria bem divertido. Ainda em Senhor Incrível, cara, tem que falar da Gangue da Justiça, que são os personagens muito maneiros do filme. Não são a Liga da Justiça, eles são a Gangue da Justiça. Então já pra gente ter uma quebra, né, e ver que não são os personagens que a gente tá acostumado. Principalmente pelo Lanterna Verde, que eles tiveram uma escolha de ator e de personagem que, cara, se encaixaram muito bem. Eles não nos apresentaram o Hal Jordan e o John Stewart que a gente tá acostumado a ver. Eles colocaram o Guy Gardner e, cara, ficou muito legal nesse contexto dele. Porque ele já é um cara mais babaca e ainda vem com aquele corte de cabelo de cuia, deixa muito legal. E o Nathan Fillion, que foi o ator que interpretou ele, fez questão de que eles mantessem esse corte de cabelo de cuia, que é algo muito icônico do personagem. Ele realmente é uma lanterna muito diferente dos outros. Até tem a parte que já mostra que eles sabem todos quem é o Superman, né, o Clark Kent, e ele acaba falando isso pra Lois, e é uma cena muito, muito legal e divertida mesmo. E a gente também tem a Mulher Gavião, que é interpretada pela Isabela Merced. Uma das grandes papéis dela foi como a Dora Aventureira, e depois disso ela também foi um grande destaque na série do The Last of Us, parte 2, que saiu ainda nesse ano. Ela é a Dina, nesse caso, o interesse romântico da Ellie. A namorada dela, bem dizendo, né? E nesse filme ela tá muito, muito bem como Mulher Gavião. Tanto quanto ela não tá na ação, dá pra gente ver muitos traços da personalidade dela, quanto quando precisam que ela ataque e chegue com tudo. E ela faz isso com muita ferocidade, ataca realmente como um pássaro, entrando e gritando e batendo com a massa dela em todo mundo. Até que chega na parte onde ela demonstra que ela não é o Superman e acaba matando o presidente da Borávia. É uma cena que deixa a gente um pouco chocado até, porque eu pelo menos não vou para filme de herói esperando algum tipo de morte, até porque os heróis são, né, tudo que a humanidade precisa, esperança, e a maioria deles não matam, né? Então ela mostra que ela é diferente dele porque ela mata. Pra fechar, tem o Senhor Terrível. Senhor Terrível não. O Senhor Incrível. O Senhor Terrível. É porque no original é Mr. Terrific. E pra fechar a Gangue da Justiça, a gente também tem o Mr. Terrific, o Senhor Incrível, que, cara, é muito, muito legal. A gente também vê que ele é um cara com um intelecto muito alto. Não tanto quanto o Lex na parte de planos e esquemas, estratégias, mas mais na parte da tecnologia. Quando ele já chega com as bolinhas dele e acaba destruindo o Kaiju por dentro. Que o Superman queria salvar o Kaiju e a Gangue da Justiça já vai lá e explode ele. E, cara, o cara voa sentado, então tem que ter um pouco do nosso respeito também.
E um dos personagens mais importantes do filme, que eu não poderia ficar sem falar, é o Krypto. Que, cara, ele realmente, quando foi anunciado, o pessoal ficou meio balançado. Pô, o Krypto numa versão live action do Superman? Até eu fiquei pensando nisso, cara. Por quê? O que que ele vai fazer com isso? E é um personagem muito bem trabalhado e bem utilizado. Tanto por ele ter os superpoderes do Superman, já que ele é um kryptoniano também, quanto pelo fato dele ser um simples cachorro. E ele é um cachorro descontrolado, cara. E, tipo, tu percebe bem o que seria um cachorro descontrolado se ele tivesse poderes. Ele destrói tudo e acaba detonando tudo. No início do filme, a gente já vê ele querendo brincar com o Superman todo ferrado no chão e ele batendo com força pra querer brincar e, cara, um cachorro totalmente descontrolado mesmo. Durante o filme, a gente já tem indícios de que ele não é o cachorro do Superman nessa versão. Até porque eles perguntam, você tem um cachorro? Ele fala, não, ele não é meu, tô cuidando. E no final do filme, aparece a Supergirl e fala que o cachorro é dela. Então, a gente vendo o estado que a personagem aparece, bêbada e só querendo festar, a gente entende por que o cachorro é totalmente louco, porque a dona dele não deu muita rédea pra ele, então ele faz o que ele quer. E agora, como ele tá num planeta onde ele tem poderes, cara, o bicho fica louco demais, tá muito destruidor e é um dos melhores personagens realmente. Tanto por essa loucura e essa espontaneidade que ele traz pro filme, quanto pelas partes também que ele ajuda o Superman. Cara, ele ajuda muito o Superman. Ele tá quase sempre ali, momentos que ele mais precisa, o Krypto vem e consegue dar aquela força que ele tava precisando no momento certo, sabe? Então é um personagem que ficou muito bem utilizado nesse filme e já é um dos pontos positivos que a gente carrega pro filme que vai vir em seguida, que é o filme da Supergirl, porque até o fim do filme a gente quer ver mais do Krypto, então ele tá no filme da Supergirl, já é um ponto a favor desse filme. E mesmo o Krypto sendo esse diabo da Tasmânia no filme, as adoções de cachorro aumentaram em 500%. As adoções de cães adotaram... E mesmo ele sendo esse personagem que é um diabo da Tasmânia, incontrolável, as adoções de cães aumentaram em 500% nos Estados Unidos. Cara, é um número muito, muito alto, porque como muita parte do marketing tá em cima desse personagem e tudo que ele faz ali durante o filme, as pessoas quiseram adotar um cãozinho para elas também. Só espero que eles consigam controlar melhor o cachorro do que o Superman faz. E se você também tá querendo um cãozinho para chamar de seu, ter o seu próprio Krypto, adote um cãozinho também. Já tem tantos na rua precisando de um dono. E tenho certeza que você que está me assistindo é uma pessoa de bom coração. E caso queira um animalzinho para chamar de seu, procure a instituição de adoção mais próxima, que eu tenho certeza que lá você vai conseguir encontrar o bichinho que você procura. E agora eu vou falar de um dos motivos que está dividindo o público e desagradando uma parte dos fãs, que é o nível de poder desse Superman. Como a gente está vindo da última versão em cinema, que era do universo do Snyder, o Superman do Henry Cavill, que era um cara extremamente forte, mais forte que todos, e o pessoal vem ver esse Superman que tá mais fraco mesmo, digamos. Eles deram um nerf no Superman, né? Enfraqueceram ele, para ele ter um nível de poder um pouco mais equivalente aos outros heróis desse universo. Porém, a gente também vê que ele não tá no 100% dele. A primeira vez que ele perdeu alguma luta foi no início desse filme. E ele já não se recupera totalmente. A gente vê que na Fortaleza da Solidão ele sai com 80% apenas do poder dele. Então ele já tá mais enfraquecido. Mas o nível de poder que ele tem em relação ao do Snyder é muito absurdo. Tanto que o Superman do Henry Cavill, ele consegue destruir a Liga da Justiça inteira sozinho. E todos os vilões dela. E cara, eu deixo uma pergunta aí pra vocês. Se o Superman é tão forte assim, que ele derrota a Liga da Justiça inteira sozinho, por que eles precisavam de uma Liga da Justiça, sabe? Não faz muito sentido, porque um herói é equivalente a todos os outros. Então aqui eles decidiram por deixar ele um pouco mais enfraquecido
para dar mais chance para os outros heróis brilharem também. E eu acredito que foi uma decisão muito sábia do James Gunn, não deixar um deus perto de humanos fortes. Ele deixou ele como um meta-humano, quase equilibrado aos outros, só que com um nível de poder um pouco superior. E, cara, isso é uma das paradas que eu achei mais legal do filme mesmo. Porque a gente vê que o Superman precisa de ajuda, e ele realmente precisa. Sempre foi assim, tanto nas HQs, por isso que ele tá na Liga da Justiça, porque lá tem alguns heróis que conseguem fazer o que ele não consegue. Então, quando todos eles se juntam, é que eles conseguem vencer os vilões, que eles não conseguem sozinhos, sabe? Cada um precisa do apoio do outro. Se realmente o Superman pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer tudo, ele não ia precisar dos outros, mas aqui a gente vê que ele realmente precisa. Continuando nas coisas que estão dividindo o público, eu tenho que falar sobre os pais do Superman, que eles estão bem diferentes nessa versão. E sobre pais do Kal-El diferentes, eu não posso deixar de recomendar essa HQ para vocês, que é Superman entre a Foice e o Martelo. Ela fala do Superman caindo na União Soviética, ao invés dos Estados Unidos. E a gente vê que, cara, ele continua ainda sendo um símbolo da esperança, porém de uma forma bem diferente do que a gente conhece. E, cara, muita coisa aqui, tenho certeza que o James Gunn ainda vai usar nesse universo. Tanto o Sol Vermelho, que é muito bem utilizado nessa HQ, quanto a história de origem do Superman, que também foi bem alterada. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu foi em relação aos pais do Superman. Eles deram uma origem totalmente diferente nessa HQ mesmo. Cara, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Então, se você ainda não leu, cara, corre atrás porque vale muito a pena, tá? Voltando a falar sobre os pais do Superman no filme, é algo que tá dividindo muito a galera. Principalmente porque, porra, o pai do Superman é o Bradley Cooper, cara. Quem diria? Brincadeira, não é sobre isso. É sobre o plot twist do filme, digamos assim, que é a versão completa da mensagem que o Kal-El tem dos pais dele. Que nesse caso, ele recebe ela pela metade. A gente vê pelo filme todo que ele só sabe metade dela, o começo da mensagem, que é eles falando que ele tá chegando na Terra, que é um planeta menos desenvolvido e que lá ele vai ter muitos poderes. E a outra parte dessa mensagem fala que ele tem que ser um destruidor e conquistar o planeta. E é algo bem Invincible, a série da Amazon, que é como se eles fossem os Viltrumitas, que conquistam planetas em planetas. E nesse caso, o objetivo todo de eles terem mandado o Kal-El para cá é porque ele seria um ser muito mais forte que os demais e ele ia poder conquistar o planeta sem muita resistência. E isso deixa o nosso herói muito chocado. E grande parte do público também, porque essa é uma origem diferente das HQs, porque lá os pais deles são bons, os kryptonianos são bonzinhos, e aqui eles colocaram eles como se fossem maus e querem conquistar e governar outros povos. Eles não aprofundaram muito em Krypton, nem nos kryptonianos em si, que a gente vai ver mais sobre isso no filme solo da Supergirl, mas, cara, é uma decisão que realmente deixou a galera bem dividida. Falando pessoalmente por mim, eu curti essa decisão, que é isso que eu busco numa adaptação. Eu já assisti desenho do Superman, os filmes anteriores, onde os kryptonianos eram bons e tal. Eu já sabia que o que eu ia ver. Eu ia ver o Superman, que é um personagem que já é consolidado, mais de 80 anos, que ele salva a galera. Então eu queria alguma coisa diferente. Eu sempre busco isso numa adaptação, porque o core, o base, eu já tenho isso. Eu quero algo novo, algo diferente. E o James Gunn ter colocado isso nos pais dele, em relação aos pais kryptonianos, foi uma diferença que me deixou bem empolgado, cara, pro que mais ele vai trazer de diferente nesse universo. O que mais que a gente não vai estar esperando que ele vai estar entregando pra gente. E essa foi uma decisão que eu curti pra caramba. Então, James Gunn, ganhasse um ponto comigo. E agora o último ponto que tá deixando a galera dividida é o tom do filme. É um tom muito descontraído, muito James Gunn mesmo, de piada quase o tempo todo, coisas que não fazem muito sentido, mas que naquela trama tu compra. Tô vendo muita gente comparando esse filme, principalmente aos anteriores, e a uma Marvel. Eles queriam a marvelização da DC. E como eu falei agora há pouco, eu não queria heróis da DC no mundo da Marvel. Eu quero os heróis da DC no mundo da DC.
E o James Gunn deixa bem claro que esse mundo não é parecido com o da Marvel. Ele não é um mundo sombrio e realista, como a gente está acostumado, sombrio e realista. Então, eles vêm tentando emplacar nos últimos tempos. Cara, é um mundo mais alegre, onde os heróis salvam esquilos, cara. Onde vem um kaiju e o Superman não quer matar ele. Ele quer levar ele para um zoo. Ele quer estudar o bicho. É um mundo onde o Superman fica de boa em casa, enquanto ele vê na janela dele a gangue da justiça batendo numa criatura dimensional e não vai ajudar eles, porque ele sabe que essa batalha é deles e que eles dão conta, cara. É esse o universo que eu quero ver. Então, se você tá pensando que vai ser uma Marvel, um Snyder, que vai ter um tom sombrio, que tudo... Câmera lenta até tem um pouquinho, mas acredito que seja só em homenagem ao Snyder. Mas aquele tom sombrio e sério, que todas as decisões são pesadas, cara, não vai ter aqui. Então, caso você ainda não tenha visto o filme, tenha me acompanhado até aqui, já saiba que o tom do filme é algo que vai distanciar bastante muita gente. Eu fui comprado pelo filme e curti pra caramba esse tom. Sobre os pais kryptonianos, agora do Kal-El, que eles se mostram do mal, eu queria traçar um paralelo também muito legal em relação ao Goku, que é um personagem também que todo mundo sempre fala em relação à questão de nível de poder. Quando fala do Superman também, quem vence uma luta, Goku ou Superman? Mas eu queria trazer uma coisa diferente, que seria a origem deles, que é bem parecida, os dois são alienígenas que vêm para a Terra. O Kal-El quando bebê e o Goku já quando criança, né? Porém, o que é interessante é que a primeira versão do Goku, que ela é dita pra gente no anime, é que os pais dele são maus e que ele veio pra cá pra fazer a destruição e o caos também, conquistar o planeta. Porém, num retcon que eles fizeram, a gente vê que a família do Goku mandou ele pra Terra pra salvar ele. E não para ele ser uma criatura do mal, mas sim um ser de bem. Ou seja, teve um retcon em que transformou ele de uma origem ruim, de Saiyajin, para uma origem boa. E aconteceu o contrário com o Superman, que a gente também sempre acreditou que ele veio para salvar, e nesse filme eles colocaram ele para vir para destruir, para instaurar o caos no mundo. Então são paralelos bem legais que eu queria estar adicionando e trazendo para vocês. Outra coisa muito maneira que eles usam nesse filme é a questão do clone do Superman, que ele é chamado de Ultraman, que também é um outro Superman de uma linha temporal diferente, e também o Bizarro, que é um Superman de uma outra dimensão, onde tudo é o contrário. Eles mesclam esses dois personagens em um só. E também a gente consegue ver muita inspiração no Black Noir do The Boys, porque a roupa dele é muito, muito semelhante, e quando ele tira a gente descobre que ele é um clone do Superman, assim como o Black Noir é nas HQs, que ele é um clone do Homelander. Então esse personagem eu acredito que mistura um pouquinho dos três. Essa luta também, quando a gente descobre, é muito legal, porque é quando o Superman consegue se soltar mais, já que ele está enfrentando alguém com os poderes semelhantes ao dele, a gente vê que ele, cara, consegue dar umas porradas bem fortes no cara. E a gente vê que o único inimigo, o único desafio para o Superman é alguém que seja ele mesmo, que tenha os mesmos níveis de poder. Porque fica um pouco desigual. Querendo ou não, mesmo que eu já tenha comentado antes que eles deram uma nerfada nele, ele ainda continua sendo superior aos outros meta-humanos e membros da Liga da Justiça. Então a gente vê que o único que consegue rivalizar com ele é o próprio clone, que ele só consegue ser detido quando o Superman joga ele para dentro da fenda que está sendo criado pelo universo paralelo. E por ele ter sido jogado dentro dessa fenda, desse buraco negro, será que ele realmente morreu de vez? Ou ele vai acabar voltando como o Bizarro que a gente conhece das HQs? Deixa aí nos comentários. E já que você chegou até aqui, já dá o like no vídeo, se inscreve também no canal. E outra pergunta que eu te faço, Superman foi o melhor filme de super-heróis desse ano? Eu vou deixar aqui um card que eu fiz analisando Thunderbolts, que também é um filme muito bom de super-heróis que saiu esse ano. Então veja os dois e tire suas próprias conclusões. Obrigado. E até mais.